Contrário. Primeiramente, seja bem-vindo à região Bararipe e seja bem-vindo à Trindade. Obrigado, João. Eu queria agradecer muito a você que está nos acompanhando. Agradecer a sua equipe aqui, João, que está montando aqui essa inovação extraordinária, que é a possibilidade da gente se comunicar, né, via áudio e vídeo com as pessoas, né, sem gerência política, sem interferência, né, de outras pessoas. Isso tem me estimulado muito a fazer política, já que eu sou político, mas não tenho nenhuma rádio, não tenho TV, como muitos políticos gostam de ter, né? Então eu aposto muito que as mídias sociais possam nos colocar perto das pessoas de maneira mais autêntica, mais transparente. Queria agradecer ao povo de Trindade essa oportunidade de estar aqui. Me sinto muito feliz, porque eu tenho um pedaço do sangue aqui no Araripe, né? Minha família, parte dela está erradicada aqui em Bodocó, aqui vizinho, e eu passava muitas férias aqui em Bodocó, era o lugar onde eu vinha aqui sempre na festa de março, né? E tenho muitos amigos e construí muitas relações aqui no Araripe. Além desse contato com a cidade de Bodocó, como é que anda a agenda na região do Araripe? Iniciamos uma caminhada, né, pelo sertão de Pernambuco. Nós começamos, a primeira cidade que eu fiz foi a cidade mais oeste de Pernambuco, que é a cidade de Afrânio, né? E aí fizemos algumas cidades daquela região, Afrânio, Dormente, Santa Cruz, Santa Filomena, Lagoa Grande. Fomos ao sertão do São Francisco, Santa Maria, Cabrobó, Orocó. Agora estamos, né, chegando aqui ao Araripe. Na verdade, já estive mês passado em parte do Araripe, que foi em Exu e em Bodocó, e agora nós estamos aqui no coração do Araripe, que eu diria assim, que é a cidade de Araripina, Trindade, Pobi. Vamos a Granito, né, e vamos terminar nossa jornada sexta-feira em Belém de São Francisco, né, concluindo mais essa etapa do Pernambuco Pode Mais. Agora, Rede Pode Mais. Quinta-feira eu estive com Marina Silva, onde ela me fez um convite que já tinha sido feito pela direção da rede estadual, e agora nós vamos, né, incorporar, né, a rede nessa nossa caminhada. Agora o nosso movimento se chamará Rede Pernambuco Pode Mais, para que a gente possa discutir o Estado, ouvir as pessoas. Esse momento é sobretudo de ausculta. Por exemplo, eu já recebi uma mensagem no Pernambuco Pode Mais de um cidadão aqui, né, de Trindade, reclamando da estrada que ele ia Trindade e Pobi. E a gente precisa ir construindo, né, um programa baseado naquilo que as pessoas pensam, naquilo que as pessoas identificam. Tudo isso tem sido feito de forma a construir uma campanha com muita tranquilidade, com muita transparência, e propor um novo para Pernambuco. Isso. O senhor falou da questão da PE que liga Trindade e Pobi, né? Mas existem muitas demandas, tanto aqui na região da Araripe como fora, né, da região. A exemplo, na região é caótico essa questão das PEs. As PEs estão um pouco precisando de uma atenção. Também podemos citar, Júlio, essa questão quando se falece alguém. Nossa região é um pouco violenta, certo? Quando falece alguém, essa pessoa tem, no caso de assassinato, tem que ser levada para a cidade de Petrolina. Aqui foi travada uma luta muito grande, política, pode-se dizer, para trazer o ML para a região. Chegaram à conclusão que Oricuri seria a sede desse ML, mas nada se fala mais e tudo parou por ali. Eu sei que está passando agora o pensamento e tudo mais, mas além desses contatos de Marina, da rede, como é que está sendo trabalhada a campanha 2018, se já está com as parcerias, quais são os partidos que possam fazer parte da base? Nós primeiro definimos a rede como o eixo, né? Eu te confesso que eu quero até aproveitar, já que você falou na questão de partido, de parte política, eu quero agradecer aqui a presença do vereador Freire, que vai agora falando com a Albinha, mas dizer a você o seguinte: a gente tem percebido nas nossas caminhadas que as pessoas estão com um pouquinho de raiva de político, entendeu? Sim. Então, o político profissional, você vê aqui o vereador da Araripina, é proprietário de um hotel. Então ele não vive da política, ele vive do hotel dele e faz da política uma atividade. Eu também sou assim. Eu sou médico, passo a semana toda como médico, e agora estou assim, uma semana médico, uma semana na política do Pernambuco Pode Mais. Mas de segunda a sábado, por exemplo, eu fiz 20 cirurgias, atendi um monte de gente, trabalho de 8 da manhã a 10 da noite durante a semana para poder fazer um pouco de política durante o meu tempo livre. E eu estou começando a entender cada vez mais que nessa eleição as pessoas estão querendo muito ter voz ativa
acima da política, no seguinte sentido: as pessoas não vão aceitar mais o cabresto e dizer, o prefeito disse para votar em fulano, ela vai votar em fulano, o vereador disse para votar em fulano. É muito importante esse ator, mas o mais importante é manter uma relação direta com a população. Eu estou apostando muito nisso, até porque as bases que fizeram a política até hoje eram muito formatadas em bases econômicas. Então o presidente pegava o dinheiro, o governador com o deputado assim, para baixo, o prefeito e tal. Esse povo foi todo parar em Curitiba. E eu morro de medo de frio. Curitiba é muito frio. Eu acho que nós temos que mudar essa forma. E a forma de mudar isso é interagindo direto com a população. Conversando direto, ouvindo as pessoas. Hoje eu me acordei e bati um papo longo com a moça que trabalha no hotel, do restaurante do hotel. Uma mulher simples, mas que me falava da preocupação dela com o envolvimento dos filhos adolescentes com drogas. Nós temos com isso de maneira muito forte nas regiões. Outra preocupação que eu tenho aqui nessa região especificamente é a prostituição infantil. Você sabe que nós somos uma região que recebemos muitos transportes, muito caminhão, muita carga, e existe uma tradição disso, às vezes, da exploração de meninas com 13, 14 anos. Então nós temos que ter uma atenção muito especial para isso. Onde é que nós temos que colocar esses jovens? Na escola. Escolas cada vez melhores. Olha, Pernambuco está fechando agora, fechou o ano com 5.000 homicídios. Se você dividir isso por 12, você tem mais de 400 homicídios por mês. Né? Se você dividir isso por semana, são 100 homicídios por semana. O Brasil, o mundo todo, está escandalizado com a chacina que houve no Ceará, ontem, em Fortaleza. Mataram 14 pessoas. Em Pernambuco, toda semana matam 100. Mas não matam tudo de uma vez. Matam aqui, uma ali, outra lá, e a gente não percebe a gravidade disso. Pernambuco, hoje, eu posso te dizer o seguinte, fazendo uma comparação: é como se caísse um avião toda semana com 100 pessoas. Toda semana cai um avião com 100 pessoas. Então, isso é muito grave. Né? Então, perguntar aqui a Eliane, que trabalha com você. Eliane, se você soubesse que toda semana cai um avião com 100 pessoas, você iria dar de avião? Não. Então, se a pessoa começar a pensar, não sai mais de casa em Pernambuco, fica escondido dentro de casa, porque todo mês está morrendo 400 pessoas. Agora, quem é que morre? Quem é que morre? Jovem, negro, pobre, na base da pirâmide de desigualdade, meninos que não tiveram oportunidade, aí foi uma besteira ali, outra besteira por lá, uma coisa mais grave ali, e acabam, né, matando ou morrendo. Né? A mão dupla. Nesse impasse de tanta violência na região, o que se fazer para evitar? Olha, eu acho que nós temos que ter duas medidas, né? A mão dura do Estado, mas a mão acolhedora. O que eu quero dizer com isso? A Polícia Militar, e eu já anunciei isso hoje de manhã, se eu chegar ao governo, nós não vamos inventar moda. O governo de Pernambuco tem sempre procurado trazer secretários de outras corporações, de outros estados. Nós vamos buscar um secretário da própria polícia pernambucana. Uma pessoa que tenha feito carreira na polícia de Pernambuco, uma pessoa que conheça bem as cidades pernambucanas, os problemas, a cultura de cada região, que tem algumas diferenças. Você não pode achar que o Araripe é igual à região da Mata, do ponto de vista cultural. Não é. Tem algumas diferenças e precisa ser visto isso na hora de fazer um trabalho de segurança. Eu, quando fui prefeito, eu tive a oportunidade de fortalecer muito a guarda municipal. Então, acho que o governo deve ter, além do trabalho com a Polícia Militar, uma grande parceria com as prefeituras e estimular as prefeituras a criarem suas pequenas guardas municipais. Da mesma forma que no passado nós precisamos estimular o governo municipais a criar os agentes comunitários de saúde, nós precisamos agora ter os agentes de segurança nos municípios, que são as guardas municipais. Então, lá em Petrolina, nós qualificamos a guarda. A guarda em Petrolina, nós temos duas figuras, a figura da guarda e dos vigilantes. Então, o que é que nós fizemos? Nós criamos uma carreira de vigilantes, dos agentes de segurança patrimoniais, que era para cuidar dos prédios públicos. E a Guarda Municipal, que cuidava dos prédios públicos, passaram a cuidar das pessoas. Nós fizemos um curso com a Polícia Federal, armamos nossa guarda, mas sobretudo com armas não letais, arma de choque, a teaser e uma série de instrumentos, viaturas, fizemos um quartel para a Guarda Municipal, e a Guarda Municipal passou a ter uma ação mais efetiva com a população. Qual é a vantagem disso? A Guarda Municipal, ela conhece melhor as pessoas, ela vive perto do bairro das pessoas. Então, às vezes é um cara que tomou uma cachaça, está fazendo uma besteira, mas ele não é um marginal, ele não é um bandido, ele não é um criminoso.
e às vezes é tratado como um bandido, como um criminoso. E às vezes o bandido perigoso, criminoso, Está solto. está solto. Então a gente precisa diferenciar as coisas. Veja, o problema que o Brasil enfrenta sobre essa questão da segurança pública, ele é trágico não só em Pernambuco, mas em todo o Nordeste, em todo o Brasil. Na década de 90, nós tínhamos cerca de 70 mil presos no Brasil. 70 mil. Hoje nós estamos com 700 mil. 700 mil. Então, os presídios viraram uma oficina de crime. O cara entra no presídio com ensino médio de crime e sai PhD, com doutorado em crime. Então, nós precisamos reformular essa questão prisional. Sobretudo com a criação de presídios que possam fazer o homem trabalhar. Não é certo o cidadão comum estar gastando em Pernambuco R$3.500 por mês. R$3.500 por mês como preso. Quando, na verdade, com R$500 por mês, eu consigo colocar o menino dentro de uma escola boa, em tempo integral, recebendo 5 refeições diárias. Eu fiz isso com as creches de Petrolina e custava para a gente R$550 por mês. E um trabalhador com salário mínimo não chega. Então, o nosso governo preso vai trabalhar. Nós teremos um presídio, escola. Eu quero dizer às pessoas que todo candidato diz que vai pagar em dia. Né? Todo candidato diz que vai pagar em dia. Mas é bom as pessoas olhar assim para o candidato. Ele já foi prefeito ou foi alguma coisa. Ele pagava em dia quando era prefeito. É bom. Porque se o cara não deu exemplo quando era prefeito, é difícil ele dar exemplo como governador. Eu, quando fui prefeito, eu nunca paguei o salário dia 2. Dia 2 eu nunca paguei. Dia 30 estava na conta de todo mundo. Tinha essa preocupação. Primeiro nós vamos organizar aqui o salário das pessoas. Eu cobrava também muito das pessoas, é verdade. Cobrava, porque quem recebe o dinheiro tem que prestar um bom serviço. É outra coisa, né, que nós estamos discutindo. Nós temos 5 grandes eixos. Tá bom aí, 5 grandes eixos, você decorar comigo. O primeiro eixo é a cidadania do nosso programa de governo. Cidadania, que nós vamos falar de 6 coisas: saúde, educação, segurança, cultura, esporte e lazer. O segundo eixo, infraestrutura e mobilidade urbana. Terceiro eixo, meio ambiente e sustentabilidade. Quarto eixo, desenvolvimento econômico com foco nas pessoas. E o quinto eixo, governança. Governança é exatamente colocar o Estado mais aberto, mais perto das prefeituras, mais perto das pessoas. Nesses eixos, nós estamos introduzindo a nossa grande preocupação em ouvir a comunidade. Se você fosse governador, o que você acha que era mais importante fazer? Acredito que seria chamar as bases, né, e sair lá da capital e conhecer os seus interiores. Existe muita coisa que aqui há muito tempo vem decadente e que a capital não conhece. Não só exemplo daqui do interior, mas há exemplo das pequenas cidades também próximas lá da capital, que existe muita coisa que precisaria de uma simples atenção, que poderia ser resolvido. Não precisaria fazer o show pirotécnico, como já foi feito algumas vezes aqui no interior, aqui na região do Araripe. Mas eu acredito que é apenas um diálogo com as lideranças das cidades, as lideranças das regiões, para conhecer as demandas. É isso, o Pernambuco Pode Mais tem essa função, né? Os governadores de Pernambuco acabam ficando muito recifenses, no sentido de que olham apenas para Recife, porque é lá que eles vivem. Né? Só que dentro de Recife existe um cinturão de pobreza muito grande, que muitas vezes o governador não sabe onde é. Na região da mata, tanto na Mata Sul como na Mata Norte, nós temos um problema de falência do modelo canavieiro, da cana-de-açúcar, muito grande. Você pode acreditar, muitas vezes a condição de vida nas cidades do sertão é melhor do que na zona da mata. Eu tive a oportunidade de trabalhar em algumas cidades da zona da mata. Existe uma pobreza histórica naquela região, porque lá teve senzala, lá teve escravo. É muito difícil e é preciso se buscar uma nova vertente para aquela região. Aí você tem uma Agreste que tem crescido e tido uma pujança grande, um contingente populacional grande, uma questão, sobretudo, na região de Caruaru, Toritama, muito forte essa questão do corte, costura, da confecção. Né? Você tem a região de Garanhuns, né, que é uma região que já pega para a região ali de Bom Conselho, limite com Alagoas. Tem uma bacia leiteira boa, que a gente pode investir nessa questão, né, de suporte, ciência e tecnologia. Eu sempre digo aqui às pessoas de Bodocó e de Afran, que são duas bacias leiteiras
Pernambuco tem 3 cidades que se destacam na produção de leite, né? Bodocó, Afrânio e Bom Conselho. E a gente tem estimulado as pessoas a um melhoramento genético. Tanto faz eu ter uma vaca, em termos de comida, que produza 5 litros de leite ou que produza 15. É melhor ter um que produza 15 do que 3 que produza 5. 3 que produz 5 como muito mais do que um que produz 15, concorda comigo? Então, por mais que uma vaca coma, ela não come igual a 3. Então, nós precisamos trazer a universidade para perto de ciência e tecnologia, melhoramento genético. Eu agora fiz um período de sabático na minha vida, passei 6 meses estudando fora. Então, eu fiquei um período em Londres, fiquei um período nos Estados Unidos. E lá em Londres eu tive a oportunidade de conhecer, pertinho de Londres, pertinho na Inglaterra, pessoas criando boi, criando vaca para produzir leite, para vender lá perto da cidade. E eles, muitas vezes no frio, eles criam gato como se fosse uma sala. Porque é tão frio às vezes que o bicho não suporta. E qual é a diferença? Animais com alto poder de produção. Eles têm menos animal, mas com alto poder de produção. Eu acho que essa solução boa para o semiárido. Isso aqui não dá para o Goiás. No Goiás o cara tem muito, porque lá é por peso, é muita vaca, é muito pasto. Aqui não. Aqui no semiárido eu penso que nós temos que ter menos animal, mais qualidade dos animais. Já estamos entrando em economia praticamente, falando da violência, da saúde, mas vamos falar agora um pouquinho de política. É isso? O que vem nos últimos anos tornando pauta de muitos assuntos é justamente a política. Como o senhor avalia a política hoje? Como eu te disse, o brasileiro está com nojo de política. Eu, às vezes, outro dia eu estava na fila do aeroporto, eu era prefeito, estava na fila do aeroporto, chegou um cabo assim e disse: o senhor é político? Eu disse: não, eu sou médico. Depois é que eu sou político. Se eu perguntar ali para o vereador: o senhor é vereador? Ele disse: eu sou dono de hotel, depois eu sou vereador. Então, as pessoas estão com raiva da política, né? Mas gostam da política, querem participar, né? Mas por meios diferentes. E eu acho que as redes sociais, né, são um instrumento muito bom, porque permite que você diga o que quer, participe quando quer, sem ter cortes de A, B, C ou D. Né? Pernambuco, né? Então o Brasil, nós vamos, né, fazer a campanha de Marina no estado de Pernambuco, né? E eu penso que Marina está aí entre a cruz e a espada, entre o PT e o PSDB. Né? E ontem ela disse uma frase muito interessante: olha, eu acho que PT, PSDB, PSD, PMDB precisa de um período sabático, precisam passar 4 anos de férias, deixar, né, alguém com a visão, sobretudo ética e moral. O Brasil está precisando de um presidente que não seja ladrão, né? Não precisa ser bonito, não precisa ser de família rica, não precisa ter nascido em São Paulo, que não seja ladrão, que não roube nem deixe roubar. Então Marina, eu acho que veste bem esse perfil pela sua história, né? Foi senadora 2 vezes, foi ministra do meio ambiente, e não tem nada que macula a sua vida, que ela não teve cuidado com essas coisas. Já em Pernambuco, nós viríamos aqui um ciclo agora de renovação, porque nós tivemos o governo de Eduardo, que foi um governo que realizou muito, pegou a época muito boa do Brasil, com muitos investimentos, mas eu penso que esse ciclo do PSB se esgotou. E agora, a gente vê um grupo chamando de oposição, que eu chamo pseudo-oposição. Por que pseudo-oposição? Porque todos esses que estão querendo ser candidatos, com exceção do seu amigo aqui, mamaram nas tetas do PSB. Estavam lá mamando nas tetas de Eduardo, depois nas tetas de Paulo Câmara, e agora Paulo Câmara não presta mais. Até pouco tempo. Mas até pouco tempo era Deus no céu, Paulo Câmara na terra. Eu não. Eu sempre fui oposição ao PSB. Disputei 2 eleições com o PSB. Agora, tenho respeito pelo governador, acho que o governador é um homem de bem, um homem que está tentando acertar, né? Mas as coisas não estão andando. Ele já teve um período de experiência dele, né? Eu acho que o governador vai encerrar o ciclo de Eduardo Campos. Né? Ele veio com uma continuidade daquilo que Eduardo plantou, e eu acho que agora nós precisamos de um novo momento, de um novo ciclo. Né? E eu espero que seja um ciclo nosso. Como é que anda? Já falamos que a Marina, né, deu esse suporte, essa força, mas criteriosamente, quem vocês estão olhando para compor a chapa? Olha, nós acabamos de consolidar essa questão do partido. Nós só vamos agora começar a falar da composição um pouquinho mais para frente. Primeiro a gente vai andar um pouco, levar as ideias, os projetos, porque a gente sabe que tem muita gente querendo ser candidato, mas pode ser que sobre a vez nessas confusões ali.
Então, nós vamos conversar com instituições não governamentais, conversar com a AB, por exemplo, conversar com os CDLs, conversar com os sindicatos. Hoje de manhã eu estive visitando o Sindicato de Trabalhadores Rurais, aqui da Araripina, conversar com o sindicato dos professores, dos médicos, dos profissionais liberais, conversar com os vários segmentos e buscar aí, nesses segmentos, de preferência, pessoas para participar conosco desse projeto, mas que não sejam vinculados historicamente à política, nem que sejam políticos profissionais. Nosso desejo é poder formar e apresentar o Pernambuco que seja com visão de futuro, caras que possam trazer confiança para as pessoas. As pessoas não confiam mais na política. Esse desgaste, por exemplo, pode colocar à frente de, pode-se dizer, de pesquisas a níveis nacionais, pessoas que vêm se revelando como algo novo. É isso? A gente tem aí uma onda de pessoas que estão se declarando favoráveis a uma determinada pessoa, porque aquela pessoa é radical, aquela pessoa é de uma forma diferente do que se vê na política. As pessoas estão tão revoltadas que, por exemplo, nós estamos vendo o crescimento da candidatura de Bolsonaro, né? Que prega muita coisa, mas que agora foi pego com as calças curtas. O patrimônio dele e da família, ele não consegue pagar pelo salário que ele deu como político. E ele só faz política. Ele vive de política. Ele era militar, virou vereador, deputado, o patrimônio dele, ele não consegue pagar o que ele ganhou na política. Então o cara começa a ficar diferente do que diz, né? Mas, tirando isso, particularmente, eu acho que o caminho, a saída para a violência não é mais violência. Eu não preciso de um lugar do mundo onde mais violência resolveu para dar violência. Vamos dar um revólver a todo mundo. Ao ladrão, quando vier, em vez dele dizer mãos altas, ele vai atirar em você. Não vai resolver. Então, eu acho que não é com mais violência que a gente resolve a violência. Não é com mais doença que a gente resolve as doenças. Né? Não é com mais raiva que a gente resolve a raiva. Briga com a mulher, qual é a solução? Brigar mais raiva? Não. A solução é buscar paz. Então eu acredito muito, né, na gente criar uma cultura de paz no nosso país. Você vê a Índia, um país populoso, gigante, pobre, quiçá mais pobre que o Brasil, mas não tem violência. Tem a cultura de paz, de respeito ao outro. Entendeu? Eu acho que o Brasil, né, deve endurecer um pouco as leis para quem tem mais. Né, no Brasil, só vai para a cadeia ou pobre ou alguém que cometeu algo muito grave, mas que logo sai, né? O pessoal solta ligeiro, os ricos, né? O pobre morre na cadeia. Quase 30% dos presos do Brasil não tem julgamento, estão lá na cadeia sem julgamento. Pode ser que o cara seja inocente, mas está lá na cadeia. É pobre, não tem advogado, ninguém fala por ele. Então, eu acho que nós precisamos começar a mexer um pouco nessas coisas. Continuando a entrevista com o Júlio Lócio, ele que é pré-candidato a governador do estado de Pernambuco pelo Rede, recentemente, com conversa com Marina, oficializou essa futura candidatura e está pela região do Araripe, está por todo o estado de Pernambuco, fazendo as suas visitas, dando entrevistas, rodadas de conversa, como a de hoje que estamos tendo aqui. E eu gostaria que você ficasse à vontade para fazer suas considerações finais, agradecimentos, acrescentar alguma coisa que durante o bate-papo não foi colocado. Pô, eu falei aqui sobre os eixos, né? Eu acho que a grande vacina para a grande maioria dos problemas que nós temos passa pela educação, né? Permitir que os filhos dos mais pobres possam ter a oportunidade que eu tive de ser médico. O vereador está dizendo aqui que tem um filho médico, então fez um grande investimento no filho dele, né? E nós precisamos trabalhar para que o filho de quem menos tem possa ir para a escola. É outro lugar que eu já vi onde o pobre pode se dar bem, é através da escola. Eu digo muito isso aos meus filhos: olha, se você não nasceu rico, se você não casou com o outro lado rico, vai estudar. Vai estudar, porque lá você terá uma chance, você terá uma oportunidade, né? A não ser que você jogar bola, né? Mas eu, por exemplo, era uma perna de pau, ou estudava, ou não ia ter futuro, né? Então eu queria que você aí, amigo, anotasse aqui o zap do Pernambuco Pode Mais: 879-8104-1818. Repetindo,
98104-1818. Se você fosse governador, se você fosse o governador, você mesmo que está me ouvindo aí, o que é que você acha que era mais importante na sua casa, na sua cidade, no seu bairro, na sua rua? Coloque aí, mande sugestão de como fazer. Se você mandar uma ideia de uma coisa que é impossível, fica complicado. Nem eu vou resolver, nem você vai, nem ninguém vai. Né? Quer dizer que em todo canto tem problema. Olha, na sua casa tem um bocado de problema. Quando eu era prefeito eu gostava de dizer isso. Às vezes a pessoa reclamava tanto que eu dizia, vamos fazer o seguinte, eu vou em sua casa agora. Se eu não encontrar nenhum problema, eu deixo a prefeitura. O torneiro quebrou, o chamboca arrancado. Todo canto tem. Agora, a gente tem que buscar as soluções para as coisas. Então, por favor, 879-8104-1818, manda aí o que é que você acha que é importante. Porque às vezes chega uma ideia, e muitas vezes chegam ideias que eu não estou vendo, que você não está vendo. Né? A gente aqui falou sobre a questão do IML, que é uma coisa importante, para regionalizar isso um pouco mais. Né? Você tem Petrolina, né? E você precisa colocar isso mais perto das pessoas. Né? E, sobretudo, dar mais agilidade. O que eu vejo que tem dois grandes problemas. Um é a distância, às vezes, e outro é a falta de agilidade. Às vezes demora para fazer uma autópsia, né? Tem uma coisa que faz a família sofrer muito. Nós temos a cultura de velar os nossos entes queridos. Né? Isso é cultural nosso, então a gente precisa disso. A gente precisa que o corpo esteja ali presente para a gente poder, né, dar o último adeus. Né? Faz parte da nossa cultura e às vezes a cultura tem que ser mais respeitada do que as leis, do que o que o homem tem feito ultimamente. Né? Então, toda a cultura deve ser respeitada, e essa questão do IML, ela passa por essa questão da cultura do nosso povo, de ter o seu ente querido, a sua despedida respeitada. Então, nós vamos colocar isso aí como uma pauta da nossa discussão, para que a gente possa colar, se Deus permitir, que a gente chegue, e minha mãe gosta de dizer, Deus pode, Deus quer, né? Quando a gente tem muita fé, eu sempre, na minha vida, eu sempre fui muito confiante, eu sempre fui acreditando muito, porque sempre, quando fui fazer vestibular, os caras diziam, pai, não passa não, é difícil, tu estudou aqui no interior, passar na federal, não passa não. E não parou, não passou? Se eu passou, eu passo. Né? Então, eu disse, rapaz, não tem não, governador é difícil. Eu digo, é nada, não vai ter governador? Por que eu não posso ser? Você pode ser, qualquer um pode ser. Eu acredito muito na força de vontade. Eu fui prefeito 2 vezes, 2 eleições difíceis, as pessoas diziam que era difícil, porque Lula, Eduardo Campos apoiava outro candidato. Eu dizia às pessoas, amigo, Lula vota em São Bernardo do Campo, Eduardo vota em Recife, e eu quero o voto de quem mora aqui. Na época eu falava isso, né? Então, agora nós estamos nessa discussão, né? Caminhando bastante, ouvindo bastante e propondo aquilo que a gente acredita. Eu agradeço pela sua disponibilidade. Inclusive, a gente vem ouvindo tanta coisa ultimamente em rádios, em TV, e a gente precisa ouvir mais um pouco as propostas dos candidatos, as propostas de quem está se disponibilizando em fazer algo, né, em troca do bem comum, a favor do povo. Então, quando eu percebi que estava tendo essa agenda e tudo mais, eu fiquei muito grato em saber que estaria recebendo a sua pessoa, juntamente com toda a sua comitiva, com toda a sua equipe. Então, Júlio, a gente só tem a agradecer a sua disposição em estar visitando as cidades, conhecendo a realidade de cada local. E o blog do João Andrade está à sua disposição para fazer assim esses esclarecimentos. É isso? Obrigado. Eu também. Sempre que alguém... Né, você agora, eu acho que vão surgir perguntas aí, direcionadas tanto ao nosso número, que eu coloquei, quanto a você. E você manda para a gente pode responder, eu posso gravar um áudio para você, ou gravar um vídeo para você, lá no meu celular mesmo. Né? Não vai ficar com essa qualidade que vai ter aqui, mas né, a gente faz lá no celular, te manda, para a gente poder conversar com as pessoas. Por exemplo, se a gente não andar, não descobre as coisas. Né? Se eu estivesse aqui hoje, essa questão do IML, você acha que em Petrolina estão falando dessa questão do IML de estar aqui? Você acha que em Recife tem alguém preocupado com essa questão do IML daqui? Não, essa preocupação é local. Se a gente não ouvir as pessoas, a gente não consegue construir um programa de governo antenado com as pessoas. É verdade. E como eu estava dizendo, é uma satisfação recebê-lo, porque a gente acompanha muito pelas mídias, pela rede social e tudo mais, que a política está, de certa forma, devastando alguma coisa, quando na verdade a política devia ser o meio usado para construir alguma coisa. Precisamos trazer as pessoas do bem para a política. Então você que está aí dizendo que não gosta da política,
pense um pouquinho, comece a gostar e venha para perto. Porque senão a gente vai deixar só quem não presta. É verdade. E aí, agradeço mais uma vez pela sua participação. Muito obrigado. Obrigado, João. O blog do João Andrade agradece pela sua participação. E lembrar dos 5 eixos, tá, João? Com certeza. 5 eixos. Muito obrigado. Obrigado a toda a sua equipe. Obrigado pela visita. E seja bem-vindo sempre à região do Araripe e à cidade de Trindade. Obrigado.